Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas, você está no Momento Antagonista, hoje dia 8 de junho, um dia cansativo para quem teve que acompanhar esse julgamento da chapa Dilma Temer lá no TSE. Mais de 12 horas aí de leitura do relatório do ministro Herman Benjamin, um relatório muito bem fundamentado que pede sim a cassação da chapa por abuso de poder político e econômico. Herman Benjamin leu a síntese, na verdade, daquilo de toda a sua investigação, muitos dos temas já trazidos anteriormente, pontuou os abusos, os crimes, né, cometidos pela chapa no financiamento dessa campanha, né, o uso de dinheiro de propina, né, do Petrolão, o uso disso em Caixa 2, em Caixa 1, uma série de relatos de crimes que estão sendo investigados na Lava Jato, vários deles já levaram a condenações, e aí o show do dia ficou para o embate entre os ministros em relação à questão da retirada, né, das delações da Odebrecht de dentro dessa ação, para enfraquecer a ação e conseguir com isso livrar a cara de Dilma Temer. A gente já sabia que isso ia acontecer, o julgamento se encaminha para isso, os ministros, ao se anteciparem nessa discussão, de alguma maneira também se posicionaram, já mais ou menos mostrando uma tendência de voto. Então tudo se encaminha para se confirmar aí o placar de 4-3 pela absolvição da chapa. Será vergonhoso, como está sendo vergonhoso tudo isso, aí, com exceção, com algumas raras exceções, especialmente a exceção do próprio ministro Herman Benjamin, mas de resto o TSE está dando uma demonstração inequívoca de que a justiça ela se molda às conveniências políticas, é disso que se trata. Então não existe de fato justiça eleitoral, o que existe é uma justiça política, né, uma vez que se está fazendo uma manipulação das provas e do julgamento em si, do processo, para atender aí um pressuposto de estabilidade, né, um pressuposto inclusive bastante subjetivo de estabilidade, que foi colocado aí de forma bastante clara, especialmente pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE. Então, não esperamos grandes surpresas, né? A gente até ouviu algumas outras versões que poderiam mudar esse resultado, mas tudo indica que será sim esse resultado agora e amanhã. Esperamos que realmente se conclua esse julgamento e ficará para a história como a vergonha e o fim, o enterro, né, a pá de cal na justiça eleitoral. Uma justiça que a gente sempre soube ineficiente, sempre soube limitada, e agora ela demonstra na sua, talvez na única oportunidade de fato importante para se mostrar efetiva, ela se mostra absolutamente descartável, né? Então a justiça eleitoral, que tem um prédio enorme aqui, um prédio de arquitetura moderna, gigantesco, inclusive já estive lá algumas vezes, inclusive lá no gabinete da presidência, né, ocupada hoje por Gilmar Mendes, um gabinete enorme, com bastante espaço vazio, né, bem característico dessas construções, dessas obras públicas, né, consumiu ali centenas de milhões de reais, sem conseguir ocupar, né, fisicamente, sem ter ocupação física de fato desse espaço todo, né? A gente sabe que não era necessário pelo que é a justiça, e agora quando a gente vê uma coisa como a de hoje, a gente percebe que nem precisava existir o edifício, né, fisicamente falando, mas obviamente isso como um símbolo, né, como um símbolo dessa ineficiência. É um grande elefante branco, assim como o estádio de Brasília aqui, que foi superfaturado, está lá sem receber jogos, porque em Brasília você não tem nenhum campeonato de futebol decente. Então é mais ou menos essa a função hoje
da justiça eleitoral nesse país. Tivemos novidades aí, o Temer fez circular, não mandou nenhuma nota, obviamente, mas fez circular na imprensa uma nova versão, botando a culpa aí da questão do jatinho, né, no seu ministro, no seu ex-ministro Wagner Rossi, e aí uma coisa que só complica, né, a situação dele nessa história toda do uso do jatinho da JBS. A gente, além de tudo aquilo que eu já falei aqui os outros dias, ontem especialmente, que a gente publicou o diário de bordo, mas além de todas essas mentiras que ele contou, essa nova versão também mentirosa acaba complicando ainda mais a situação de Michel Temer, porque Wagner Rossi ele é o sujeito que Joesley conta na sua delação, que foi quem lhe apresentou a Temer. Eles passaram a ter um relacionamento de amizade, e Rossi, segundo o próprio Joesley, lhe confidenciou que operava com Temer no Porto de Santos. Vou lembrar que uma das gravações que foi feita com o Rocha Loures é justamente ele tratando da liberação, da aprovação de uma medida provisória beneficiando a Rodrimar, que é a empresa que já tem um passado de investigação aí envolvendo o Temer e que voltou aí, em função dessa medida provisória, em conversas com Rocha Loures, justamente beneficiada por um ato do presidente lá no Porto de Santos, onde ela opera. Então, as coisas vão se confirmando na prática. Wagner Rossi, para quem não sabe, foi ministro da Agricultura, já era ministro da Agricultura naquele momento em que Temer viajou no jatinho da JBS. E o mais incrível, né? Poucos dias depois, cerca de uma semana, 9 dias depois do voo, né? Ou uma semana, considerando o segundo voo, Wagner Rossi nomeia no seu ministério como diretor Ricardo Saldi. Ricardo Saldi, que é um dos delatores da JBS, é o responsável, ele era relações institucionais da JBS, era o responsável por pagar a propina para os políticos aqui no Congresso Nacional, e ele é recebido então, quer dizer, uma semana depois de Temer viajar no jatinho da JBS, a JBS consegue emplacar Ricardo Saldi no Ministério da Agricultura, debaixo da asa de Wagner Rossi, operador de Michel Temer no Porto de Santos. Na própria delação, Joesley ainda diz o seguinte, que quando Rossi caiu do Ministério da Agricultura, também por causa de denúncias de corrupção, o próprio Temer lhe pediu para dar uma mesadinha de 100 mil reais por mês para Wagner Rossi, para ele não ficar aí ao relento. Então, ao trazer Wagner Rossi para dentro dessa crise, dentro desse episódio, Temer se achava que ia livrar-se, né, disso, achar que ia reduzir a sua responsabilidade, ele se complicou ainda mais. Ele traz, né, para dentro dessa crise um verdadeiro homem-bomba, que é o Wagner Rossi. E aí as consequências disso ainda serão sentidas, a gente vai ter desdobramentos. A situação, apesar de poder ficar melhor para ele lá no TSE, como eu já disse antes aqui, não ficará melhor nas outras frentes. A gente sabe que as investigações continuarão, a PGR prepara a denúncia contra o Temer já para a semana que vem, Rocha Loures deve depor amanhã e Lúcio Funaro contando já as coisinhas dele lá na delação premiada, já contou, inclusive fora da delação, contou em depoimento à Polícia Federal, vocês viram aí no Jornal Nacional, contou que Gedel andou ligando para sua esposa, questionando ali, perguntando, curioso para saber como estava a delação de Lúcio Funaro. Então isso aí é só uma palhinha de tudo que Lúcio Funaro tem para entregar e para implodir de vez esse esquema do PMDB, que é muito difícil, né? Muito poderoso e muito difícil de ser extirpado aí da vida pública, essa turma aí do PMDB, que assim como o PT devem ser isolados da política, isolados da sociedade. A gente tem que ter claro aqui o seguinte, a gente precisa construir um país diferente, um país novo, e a gente só vai fazer isso se a gente conseguir ser intolerável com a corrupção. A gente não pode admitir a corrupção
para fins de uma suposta estabilidade, como gosta de defender o ministro Gilmar Mendes. A corrupção ela tem que ser intolerável, ela não pode ser parte da política, ela não pode ser parte da administração pública, porque isso significa o seguinte, que os seus impostos, a sua riqueza, o dinheiro que você produz, a riqueza que você produz com a sua força de trabalho, ela é dilapidada e é usada para financiar projetos políticos de poder e a riqueza ilícita e pessoal de vários desses políticos. Então, quem não compreende isso, não compreende a sua própria existência como cidadão. É esse o recado aí que eu deixo para vocês. Muito obrigado pela audiência, distribuam o vídeo, assinem o canal, a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista.